Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, campo e bola, né, com relação ao jogo de ontem, Vasco e Vitória, né. Se você ganhamos, né, fizemos 2-0, aí depois mesmo com um jogador a mais, conseguimos levar um gol do Vitória, né. No final aquele problema de sempre, né, até o Paier falou sobre isso, né, que o Vasco precisa terminar os jogos, né, não levar gols no final, não sofrer no final, né. E aí, ao término da partida, do tempo regulamentar, né, melhor, do tempo especificado, né, 45, porque o acréscimo também faz parte do regulamento, né, tempo regulamentar também é o extra, ou melhor, o tempo extra também é tempo regulamentar, né, isso é um erro, falar que acréscimo não é tempo regulamentar. 45 minutos, ele deu mais 6, né? Então mais aquele sacrifício, aquela correria, aquele problema, como é que não é, e bola alçada na área, não sei o quê. Não há necessidade disso, né? O técnico interino vem a 3 partidas, né? Não mostrando muita coisa boa não, né? Até foi perguntado, olha, vem um técnico agora do Vasco aí e tal, como é que você se sente, né? Pro interino lá. Ah, não, deu o meu melhor, entrego o Vasco agora já um time mais maduro, não sei o quê, blá, 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 tal. Tem que ser um cara grande para pegar o Vasco. Jogadores que ganham bastante, com nome. Não dá para pegar um interino e colocar. É impossível, né? Mesma coisa, você tem lá numa delegacia 8 investigadores, né? Todos com 40 anos para cima, e chega lá um delegado com 22, né? Os caras vão deitar e rolar, né? Então traz para cá um técnico interino, né? Técnico novo, sem bagagem, coitado, 300 avos que qualquer jogador ali joga, ganha, né? Então fica complicado tentar dar uma sequência a esse profissional, né? Vai ter seu tempo no futuro. Então vem aí, todo mundo está falando que é o Álvaro Pacheco, né? Vai jogar agora a última partida pelo Campeonato Português, né, para se despedir lá, né, e tal, mas depois eu entro na questão do técnico. Quero falar agora só o seguinte: a gente continua errando na questão de ter buracos no campo, né. O Maicon e o Léo, eles não sobem para se juntar aos volantes, para ficar algo compactado, né, e para permitir que os volantes também possam pisar na área, né? Galdames tem que pisar na área. Quando ele pisou na área ontem, sofreu o pênalti, também daqui a pouco falo sobre isso. Já fez gols aí, né? Já fez gols pisando na área, né? Tem que pisar na área, esforça também. Porque o futebol é feito de um coletivo, né? Então, se você pisa com poucos jogadores no terceiro terço do campeonato, do primeiro terço do adversário, você não leva desvantagem. Repito, se você não pisa com muitos jogadores no primeiro terço da equipe adversária, você sofre, né? Porque eles vão ter mais defensores do que atacantes, né? Sempre falei aqui contra o Criciúma, houve momentos lá, em 2 gols, que eles tiveram 6 dentro da área do Vasco, contra 4 do Vasco. Eles colocaram 6 jogadores dentro da grande área do Vasco, e o Vasco aparecia lá com 3 ou 4 defensores. Olha só, tá aí o 4-1 bem dado, né? Foi uma lambada gostosa que o Vasco recebeu, aprendeu alguma coisa, acho, né? E tal. E falta isso. A zaga fica um pouco mais perto dos volantes, mas como o Maicon é lento e o Léo é inseguro, eles tendem a ficar mais para trás, até para não serem pegos na corrida, não serem ganhos na corrida, né? Isso é fato. Então, por que não tentar um 3-4-3 ao invés de um 4-3-3? O esquema do Vasco é sempre 3 no meio de campo só, né? Então vamos colocar aí 4 no meio de campo, né? Para impedir que as jogadas venham rápidas, em profusão, velozes, né? Você coloca aí o Maicon e o Léo, né? Você bota o Maicon centralizado, o Léo na esquerda, e na direita bota o João Vitor, por exemplo, né? Que também não foi bem ontem de lateral direito, né? O Vasco está dando um azar aí, Paulo Henrique parou de produzir,
João Vitor não foi tão bem assim, né? A gente não tem profundidade pela direita, muito menos pela esquerda. O Piton vai até certo momento, ele cruza, né? A gente não tem as ultrapassagens que os times têm que ter aí, né? Para enganar, pegar o zagueiro, né? Pegar o artilheiro, os atacantes de frente para cabecear ou chutar, pegar os zagueiros de costas, né? A gente não tem isso. E aí quando você não avança a zaga para cima dos volantes, né? Os volantes ficam sobrecarregados, os volantes têm que ir e voltar, né? E fechar um campo grande, uma grande parte do campo ali, né? Que na verdade o Payet consta como meio de campo, mas não é, ele joga espetado na esquerda ou na direita, como ele apareceu um pouquinho ontem, mas não é aquele cara centralizado. Você viu no próprio segundo gol que ele lança para o Verratti, ele está na esquerda, né? Então não é aquele meio de ligação que vai preencher espaço no meio de campo. Então a gente vem jogando com 2 no meio de campo, né? E aí permitindo que o Piton e o João Vitor, que jogou ontem, avancem, a gente fica com 2, e só 2 atrás, né? Então seria bom botar o João Vitor, esquece a lateral direita para o João Vitor, Maicon, para ganhar todas de cabeça pelo meio, e Léo, né? Piton, Paulo Henrique ou Pumita. Dá profundidade, deixa o cara atacar, porra, né? Hora um, hora outro, né? Se eu tenho 3 zagueiros aqui, né? Vai um de cada vez, eu fico com o Piton aqui fazendo 4, ou fico com o Paulo Henrique aqui fazendo 4, né? Se libera um aí sempre mais do que o outro, né? Em dados momentos da partida, para ter superioridade numérica, né? Para a gente não ficar desguarnecido ali atrás. E o meio de campo, né? O Vasco não tem meio de campo. A gente não cria pelo meio de campo. Então o Sforza e o Galdames, como jogaram ontem, são jogadores apenas para marcação, né? Ontem o Galdames até pisou na área, sofreu um pênalti e tal, né? Então ainda falta muita coisa. Vamos esperar aí esse Álvaro Pacheco, né? Ele é um técnico que agride, tem um pé de ganha muito forte, joga ofensivamente, né? Vai entender que pelo Vasco vão ter jogos que ele vai ter que jogar de forma reativa, né? Porque aqui não tem nenhum maluco, né? Galo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense mesmo, né? Que está aí na zona de rebaixamento hoje, mas tem muito... vai crescer demais aí, né? São times melhores que o Vasco. Cap em casa, não dá... Cap na casa dele, não dá para jogar, tem que jogar reativo contra o Cap, né? E mais aí, né? Até o Grêmio também, na casa do Grêmio. Então, vai jogar propondo quando tiver que propor e vai jogar reativamente quando tiver que reagir, né? Aí eu não sei, linha baixa ou linha média vai depender do técnico, né? Aí eu jogo reativamente, mas pode jogar com a linha média, né? E não só com linha baixa, como o Vasco vem jogando aí, né? Para trás, contra o Fortaleza, uma linha baixa total e sem profundidade, sem rapidez, sem velocidade, né? Não dá mais para aturar Rossi jogando, não dá mais, não produz nada, né? E o Adson ontem parece que ele se machucou, né? Então, sei lá, bota um 3-5-2 aí, né? Na verdade, bota o 3-4-3 mesmo, né? Para com essa palhaçadinha de botar o Payet no meio de campo e solta aí, bota o David na direita, Verratti, Payet, bota o Payet na frente, né? E volta para compor, ele vai tentar voltar um pouco para criar jogadas pela esquerda ou pela direita, mais pela esquerda, porque eu não apontei que o David vai jogar pela direita, mas para com esse negócio de colocar o 4-3-3 com o Payet no meio de campo, que não é meio campista, ele joga pela esquerda, né? Então por que não um 3-4-3, ou por que não um 3-4-3 ou um 4-3-3, usando o Payet como atacante, né? E bota 3 no meio de campo, para dar mais sustentabilidade. Sforza, né? Galdames e bota outra aí. Escolhe um, né? Bom, cobrança de assistência do Payet, né? Salvo engano, foi um córner na cabeça do Maicon. O Maicon merecia esse gol, né? Vem jogando bastante, vem se doando demais ao time, né? No segundo gol, aí sim, o Payet levanta a cabeça, olha, joga nas costas do defensor do Vitória. O Verratti entra e faz um belíssimo gol e ninguém fala do Verratti. Foi um belíssimo passe do Payet, mas uma finalização dificílima, né? Se ele vai de cabeça, talvez não consiga, né? Um peixinho e tal. A bola tem que bater aqui desse lado na cabeça, não funciona, né?
ele não ia conseguir girar o corpo para fazer assim, não ia chegar, porque quando você cabeceia assim, a bola, você não pode ter passado da bola, ele estava passando da bola, né? Ou melhor, a bola está passando dele. Então foi um remate muito difícil que o Verratti fez, naquela bolaça do Verratti. Então dizia aí, como o pessoal fala, Romário ganhou a Copa sozinho de 94. Não, tinha Bebeto, né? E ontem, aquele gol foi do Verratti, não, perdão, foi do Paê, lançamento, não, o Verratti fez um golaço, difícil aquela bola, né? Eu até fui ver se ia bater na canela, não, pegou onde tem que pegar no pé mesmo, né? Quase um peito de pé ali, meio esse pedaço de dentro do pé, né? Ali no famoso joanete, né? Foi um golaço. Sforza merecia aquele gol de falta ontem. O garoto é um lutador, né? É um Matheus Galarza com mais qualidade, né? Não tão debilóide quanto o Matheus Galarza, né? Que ia, não voltava, né? Foi até vendido agora para o Tadjeri, estava emprestado, foi vendido definitivamente. Foi vendido, né? O Tadjeri saiu do Vasco definitivamente, né? Mas ele merecia o gol, né? Botou a bola no chão, olhou lá. Não, sim, pero que não, bateu a bola lá. O goleiro deu um tapinha, né? A bola bateu na trave. E se fosse contra o Vasco, batia nas costas do Jardim, entrava, né? Mas como é a favor do Vasco, ela não vai bater em lugar algum. E os caras depois, 2 jogadores do Vasco pegaram na bola e não conseguiram empurrar para dentro da área, né? Então, fica aí a lamentação, né? Por esse gol que o Vasco perdeu nos pés de Sforza, né? Bom, já falei aqui do Álvaro Pacheco, né? Joga muito no 4-3-3, mas pode entender também, joga muito no 4-3-3, mas também pode entender que o Vasco possa jogar no 3-4-3, com 3 zagueiros, como eu já falei aqui, né? E eu tenho escutado o pessoal falar assim, não, ele se adequa aos esquemas, ele se adequa aos times. Nada disso, cara. O técnico tem que chegar e falar assim, meu time joga assim, e arrumar o time pro esquema dele, né? E não colocar ele, não se adequar a um esquema que o Vasco vem jogando aí. Negativo, né? O técnico vencedor bota um esquema tático, escolhe os jogadores para fazer as funções táticas e acabou. Não ao contrário. Esse negócio que ele se adequa aos esquemas táticos, tá aí para mim é uma balela terrível, né? Bom, pênalti, né? Pênalti, meu Deus do céu. O jogador dá um chute no saco do Galdames, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo de olho se tinha batido no braço do jogador, né? Especificamente no braço esquerdo do jogador. Não importa se bateu ou não bateu, não vai entrar nesse mérito. Mas foi uma pancada, né? E que o Klaus depois disse o seguinte, não, ele não teve a intenção, foi uma jogada, aconteceu, mas os acontecidos são pênaltis, né? E melhor, filosoficamente aqui, eu sou filósofo agora, gente, se não acontecer nada, não tem pênalti, se não acontecer uma falta, não tem pênalti. Então dizer que foi um mero acontecido, Klaus, é pênalti, né? Derrubou o jogador, derrubou o atleta, né? E para fechar aqui, né? A Força Jovem outro dia foi aí lá criticar os jogadores, né? No CT do Vasco, a 777 abriu os portões. A Força Jovem, ao invés de reclamar com a 77, foi quem contratou esses jogadores, né? Não, ela reclamou com os jogadores, né? A 777 abriu a porta, jogou os leões, né? Os jogadores, né? Foi uma coisa escrota, feia, que a 777 fez, Lúcio Barbosa, né? Que é ruim de tudo, o erro é de quem contratou os jogadores aí, né? E aí agora, ontem, foram pegos aí vários torcedores do Vasco, notadamente com itens da Força Jovem, né? Brigar, para matar, inclusive, né? Soco inglês, bombas, etc., né? Então, Força Jovem, vocês foram lá cobrar os jogadores do Vasco, dentro do CT, então agora cobrem aí aos seus inscritos, né? Cobrem aos seus inscritos, expulsem esses caras que não são dignos para serem da Força Jovem, localize, né? É fácil localizar, tem um montão preso lá, né? Um montão que foi preso. Expulse esses caras, né? Para de permitir que o mundo pense que a Força Jovem é de porrada. Se é de porrada, você afasta quem é, porque isso não pode denegrir
essa torcida aí, que eu já fui várias vezes nela, né? Ficava lá gritando Força Jovem e tal. E até hoje, se eu for ao estádio, eu grito Força Jovem e tal. Força Jovem, localize e expulse esses canalhas que não fazem parte da torcida do Vasco, né? E não tem nem sentido, né? Porque parece que a briga seria com um rival. Qual rival? Vitória não é nosso rival. Então poderia ser Flamengo, Fluminense. Botafogo também é nosso rival, né? É fechamento. Não tem briga entre botafoguenses e vascaínos, né? Então, Força Jovem, se for lá cobrar os jogadores, agora faça o seu papel e cobre, né, aos que viram, as testemunhas, para expulsar esse pessoal daí, né? Porque a Força Jovem, ela não pode ser banida, né? Ou continuar banida, né, ao longo desses anos aí, né? Alguma coisa tem que acontecer, né? Bom, se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho para receber notificações. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.